Oi, gente! Povo amado, vão entrando. Estou aguardando vocês. Vão entrando. Oi, Ale. Vai se preparando, hein, Ale? Tô falando sério pra você, hein? Vai se preparando que eu te quero aqui. Ana Proença. Vão entrando, gente. Ó, eu vou fazendo alguns, Camila. Eu vou dando já algumas coisas pra vocês, tá? Então hoje a gente vai receber a Marília. Marília, eu acho que, né, vocês conhecem, quem não conhece vai ficar conhecendo a Marília. Marília tem, dentro da psicologia a gente tem vários pontos de vista, né, e eu acho bem interessante o da Marília porque ela tem muita coisa para nos ensinar. Ela fala muito sobre relacionamento dentro da página dela e, assim, a maioria dos psicólogos, né, quando um relacionamento vai mal, eles tendem a terminar esse relacionamento. A Marília é um pouquinho diferente, tá? Ela tende a reconstituir esse relacionamento. Então, é bem bacana tudo que ela vai nos trazer. Ela já tá aqui. Daqui a pouquinho a gente começa. Eu vou esperar um pouquinho mais vocês entrarem. E vou falando sobre coronavírus também, né? A gente tá com a maior taxa de transmissão aqui no Paraná. Então, o RT tá bem alto. E as pessoas têm me perguntado muito o que fazer, né? No meio da semana, gente, eu vou fazer um vídeo para vocês falando sobre a vitamina D, sobre o protocolo de Coimbra, tá? Mas vai ser um vídeo, não vai ser, talvez não seja, não tenho muita certeza, mas talvez não seja ao vivo, porque vai ser à noite, ou vai ser uma hora que imprópria, que é a hora que eu tenho, né? E aí eu vou ensinar para vocês as pesquisas, diante das pesquisas, como é que a vitamina D protege vocês do coronavírus e de tantas outras doenças autoimunes, tá? Então vão entrando, Tatiane, José Eduardo, Silvia, Odineia, vão entrando, fiquem à vontade. Eu vou entrar aqui no convite para a gente começar a conversar com a Marília. Vamos esperar um pouquinho, Samir, vão entrando, vão entrando. Vamos lá. Oi, Marília! Tudo Oi, meu amor, bem? tudo Deixa eu bem? só ajeitar aqui a câmera, né? Porque ela me joga lá pra cima. E a Sim. Marília, essa pessoa maravilhosa que vocês estão vendo aí, gente linda por dentro e por fora. Que Marília, Ah, mas credo. Marília! Né? Vocês não têm noção dos olhos que essa mulher tem, tá? Dá vontade de arrancar um e pegar pra você. É linda, linda. E é uma pessoa linda por dentro e por fora. Isso que eu queria dizer pra vocês. Marília, como é que tá a tua conexão aí, amore? Aqui é relativamente bem, pedi para ninguém entrar na internet no momento aqui em casa, A gente te né? escuta muito Então, bem, tá, Marília? A tá, gente só tá tendo um pouquinho de travamento em relação à sua imagem, mas a gente tá te escutando super bem. Então, tá. eu acho que a gente já pode começar, né? Povinho, vão Beleza, entrando. amor. Bom dia, Silvia. Bom dia. Vai entrando. Hoje a Marília tem Oi, muito a ensinar. Silvia. A Marília, gente, eu vou deixar ela. Oi, Edneia. Marília vai se apresentar um pouquinho para vocês, tá? Eu quero que vocês conheçam a Marília. E, enfim, daí nós vamos conversando sobre o autocuidado, que é o tema de hoje, né? Quem não cuida de si, quem não se conhece, não consegue ser uma pessoa melhor para o mundo, né? A parte física, amores, eu faço. Eu tô trazendo esses profissionais que são meu apoio, porque eles fazem a parte mental e psicológica que precisa ser trabalhada em conjunto. Beleza? Então vai lá, Marília, conta pra gente um pouquinho sobre você. Então, bom dia a todos, né? Mais que você levou meu ego agora ao extremo, né? Isso é tão gostoso, sempre ter Não, alguém não ali para elevei dar seu uma, ego, meu amor, é uma verdade. ajudinha. Né? O ego alimentado é bom também, tá? Uhum. Quem não gosta, né? Claro. Então, primeiro, obrigada, né, pelo convite, adorei, porque eu lhe admiro, Gratidão. assim, ao extremo, né? Então, também sou paciente dela, óbvio, né? Adoro. Então, assim, Isso. pessoal, como a Carol mesmo já falou, então eu sou psicóloga, né? Eu atendo pela abordagem sistêmica, ou seja, eu trabalho todo o sistema, atendo até o papagaio se for preciso, tá? Porque para mim, problema tem que ser
tirado da raiz já, que é para realmente solucionar, tá? Porque quando a gente foca em algo só do momento, a gente vai trabalhar aquilo, mas se você passar por vivenciar aquilo de novo com outra figura, por exemplo, né, você vai ter que pedir auxílio novamente. Então vamos na raiz, porque por mais que só troque as figuras, tá? Em alguma situação, você sabe resolver. Faço também a terapia de casal, terapia familiar, tá? Então, gosto muito de focar nos relacionamentos, na questão da autoestima, autocuidado, né? Que engloba tudo. Então, é Isso. o que a gente vai falar hoje, né? Então, Marília, fala pra gente um Oi. pouquinho melhor como é que é essa abordagem sistêmica que você trabalha, que eu acho que é a primeira vez que as pessoas estão escutando. Então, assim, os psicólogos, gente, eles não tratam todo mundo da mesma maneira, cada um tem uma linha para seguir, tá? A Marília trabalha na linha sistêmica. Então, ela vai explicar um pouquinho pra gente como é que é feito isso e a diferença, por exemplo, da linha sistêmica para uma linha cognitivo-comportamental, que é o que a maioria, é onde trabalha a maioria dos psicólogos. Você poderia falar isso um pouquinho para a gente, Marília? Tá. Então vamos lá. Primeiro, a sistêmica, ela aborda o todo da família. Então ela procura fazer uma investigação desde lá de trás, lá da infância, que é onde realmente a gente pega alguns trauminhas que a gente vem trazendo para o nosso momento adulto, jovem, adolescente, né? Seja, ai, Marília, eu lembro que eu era muito de falar e agora eu não consigo mais. Em algum momento talvez você tenha sido reprimido, tolhido, ai, fique quieto, não fale muito, e a gente vai guardando isso. Então a sistêmica é legal porque ela vai abarcar o todo da família, tentar ver a questão geracional, né? Avaliar realmente de onde foi que surgiu isso, porque às vezes não é só do seu pai, da sua mãe, não é todo um histórico geracional, veio vindo, tá? Então, a sistêmica, ela é assim, do sistema como um todo, tá? Isso, Eu digo que eu não sou, por isso que eu falo, eu atendo pela abordagem sistêmica. Por que eu falo isso? Porque eu aprendi com uma grande mestre na faculdade que eu tenho a teoria, claro, mas a minha prática ela é mariliana, tá? Então, dentro da teoria, eu arranco aquilo mariliana. E eu trabalho, porque assim, eu não pego regras da sistêmica e aplico nos pacientes, não. Eu vou analisar o todo daquele paciente, aquela situação, e daí eu vou ver o que se enquadra nele, o que se encaixa. Às vezes a gente até utiliza alguma coisinha lá da psicanálise, alguma coisinha da comportamental, né? Eu não gosto muito de falar assim das outras, porque eu tenho as minhas restrições com algumas. Né? Entendi. Eu acho que uma ou outra é meio cara crachá, né? Então eu sou apaixonada pela minha mesmo, tá? Que bacana. Mas sim, às vezes a comportamental ela é mais objetiva, tá? Porém, entraria aquela questão do eu vou ter que voltar para resolver o mesmo problema, porém com pessoas diferentes. Tá? E no meu caso, seria vamos resolver o problema. Independente do que quem seja, você vai saber lidar daqui para frente. É mais ou menos assim, tá? Que bacana. E eu resgato a criança interior, né? Então é todo um trabalho para a gente fazer um resgate, uma ressignificação. Tá? Isso é bem bacana, né, Marília? Porque pelo que eu entendo, pelo que eu entendi, vamos dizer assim, é uma linha mais integrativa dentro da psicologia, né? Ela passa por todos, digamos assim, por todas as formas de tratamento, né? Não por uma só, que é a linha mariliana, que a dona Marília fala aqui. Isso mesmo. Isso mesmo. Isso, Marília. Vamos lá, então. Marília, a gente ainda tá tendo um pouquinho de travamento da tua imagem, mas como eu tô te ouvindo bem, então continuamos, tá? Não é que pra mim aqui você tá maravilhosa, tá tudo bem. Tá tudo bem? Será que se eu sair da minha internet e deixar no G aqui, funciona? Será, meu Deus? Olha, a gente não se Quer que eu incomoda, tente? sabe, Marília? Porque a sua imagem é maravilhosa de qualquer maneira. A gente tá conseguindo ver o conteúdo muito bem. Então você pode continuar, Tá bom. tá? Olha, a gente já tem uma pergunta, Marília. O que fazer quando a pessoa visita a criança interior e fica presa no conflito? Desde já te agradeço. Será que a gente podia responder antes de entrar? Podemos, olha que interessante isso, porque
não faz muito tempo eu vivenciei isso com uma paciente. Ah, que bacana. Ou Conta pra seja, gente. por que que eu vou... O lidar com a criança interior é justamente uma visita, né? É você agora, tá? Então seria eu, Marília, 35 anos, indo visitar... Isso é do psicodrama, tá? Indo Olha. visitar, que é outra abordagem, tá vendo? Que é indo visitar a Marília, sei lá, eu tive algum conflito, alguma situação quando eu tinha 5 anos de idade, por exemplo. Então é a Marília hoje, com 35 anos, que entende como adulta, o que aconteceu lá atrás e consegue visualizar que você não teve culpa nenhuma com aquilo. Normalmente, o adulto que vai ao encontro da criança e fica preso a esse conflito é o adulto que ainda não conseguiu digerir e entender o que aconteceu, tá? O exemplo dessa minha paciente é que hoje ela, com a idade que ela tem, foi lá se encontrar no conflito, mas ela não conseguia entender que a menina dela não tinha culpa naquilo que aconteceu. Ela ainda tinha dúvidas quanto a ter a culpa ou não do que aconteceu. Então, o que que a gente faz? A gente faz o resgate atual, tá? Ou seja, provavelmente a autoestima não está bem trabalhada, tá? A Olha que sua bacana. autoconfiança, a sua autovalorização, a sua segurança de si. Então, a gente trabalha isso no atual, para daí sim ela conseguir abraçar aquela criança e aquele conflito lá atrás. Tá? Isso. Porque nada mais é do que a gente abraçar a criancinha e falar assim, fique tranquila, porque isso que aconteceu, você não teve culpa, você não sabia entender isso, tá? Mas eu consigo e eu estarei aqui para cuidar de você, te Tá certo. acolher, enfim. Ela Não sei se até, acho consegui. que conseguiu sim. Ela até escreveu ali, ó, imaturidade do adulto. Imaturidade emocional do adulto. Imaturidade emocional. Complemento. Ok, que bacana. Alex tá aí também, né? Gente, semana que vem é semana do Alex, tá? Mas Alex já Maria, falo semana... para ela, hein, Carol? Oi, Se pode você falar. não tá falo para ela, se ela não tá em terapia, tô aqui. Se ela quiser, meu auxílio com toda certeza, muito carinho, vou acolhê-la. E vai, tá, Rosana? Faz toda a diferença do mundo, viu? Tem tantas coisas que a gente acha que são coisas pequenas, a gente passa por cima, mas não passa, não. Não passa, fica e volta Não. como se fosse um zumbi pior e mais assustador do que quando foi, né? E o porquê que a gente fala em cuidar de si, então, quanto adulto? Porque tem a autossabotagem e a gente não faz isso só nos momentos atuais, a gente faz com relação ao que passou também. Né? Ah, Olha, não, passou, não, consegui entender sim. Aí quando você pega um momento de ressignificação da criança interior, você percebe que não. que bacana, né? Então aí, gente, todo mundo aprendeu um pouco. Ó, o Alex mandando oi várias vezes. Oi, Alex! Alex aí. Então tá aí, né, Maravilhoso ele. Rosana? Bacana a sua pergunta, espero que tenha te ajudado, tá? Continue conosco aqui na live, que a Marília ainda tem muita coisa para falar. Então hoje a Marília vai falar sobre o autocuidado, gente. E o que que é o autocuidado? Vamos começar pela definição? Vamos lá, Marília? Vamos. O autocuidado, ele nada mais é que um conjunto de atitudes que nós temos de nos valorizarmos, tá? De cuidar de nós, né? E aí vai Bacana. englobar muitas coisas, porque no nosso dia a dia, essa correria, principalmente agora, né? Nós temos que nos reinventar e tudo, a gente não para pensar nisso. Se você for pegar o pacote 2020 hoje, você vai ver que as pessoas decaíram no autocuidado. Né? Ah, eu tô em casa mesmo, então eu vou me vestir da cintura para cima, eu não, para que eu vou passar um batom? Para que eu vou cuidar do meu cabelo, Você né? É mais abandona, ou né? menos assim. A gente teve um abandono de si durante essa pandemia, tá? Bacana, Porque Marília. por que eu vou Pode gastar falar. os meus cosméticos se eu não vou sair? Ninguém vai me ver, né? Mas você vai se ver e é de extrema importância você se enxergar, tá? Esse é o Isso. ponto-chave do autocuidado. A Isso forma como nós teria nos enxergamos. teria a Fala. ver, Marília, que as pessoas, por exemplo, elas até têm o autocuidado, mas seria pro outro, né? Não é, Pro autocuidado, claro, o outro. nome é para si, mas na verdade ele tem o cuidado que é em si pro outro, que é a famosa vaidade e Eu autoestima entendi o que, que você quis dizer. né? Isso, Aham. É você esperando a valorização do outro. Né? Então, isso. por que eu vou passar um batom se eu não vou ter alguém que vai ver esse batom em mim? Tá? Por que eu vou cuidar do meu corpo se eu estou em casa? Ninguém vai precisar dar um assovio para mim na rua, porque eu não estou saindo.
né? Por que que eu vou usar uma roupa legal? Vou usar uma laranja em cima, uma verde embaixo, uma bota e tá tudo bem, bem, porque ninguém vai estar me vendo, né? Eu gosto de dar o exemplo do meu cabelo, que eu cortei o cabelo, meu cabelo não Ficou era assim, lindo. você me conheceu com o meu cabelo, Sim, mas ficou né? linda. Então era o quê? É um autocuidado meu, Uhum. né? A partir do momento que a minha imagem passa a ser distorcida para mim, eu preciso rever o meu conceito. Então, o que que eu fiz? E por que que eu não quero cortar o meu cabelo? É porque eu gosto dele assim? Ou é porque eu tenho medo da forma como os outros vão me julgar e me criticar com relação ao corte do meu cabelo? Porque os outros, gente, são os outros, tá? A visão que eles têm é uma. A visão mais original e pura que você tem que ter é a tua para si. Olha que Tá? Então, a partir bacana. do momento, sim, a partir Uhum. do momento que você fala assim, quem tem que gostar ou deixar de gostar de qualquer coisa que acontece aqui, sou eu. Tá Em aí. primeiro lugar, sou eu. Tá? E aproveito aqui Então, para fazer a pergunta, né, gente? Quantos de vocês não estão fazendo as coisas para os outros? Falando em cabelo, Marília, você sabe de uma frase que é muito comum entre as mulheres, né? Não vou cortar cabelo porque os homens gostam de cabelo comprido. Você já deve ter ouvido essa frase, aham, né? exatamente. É, tá vendo? É sempre para os outros, né? E como que você consegue esse retorno para si, Marília? Como é que você consegue passar a tomar cuidado de você para você e não para os outros? Primeiro, eu acho que eu fiz a pergunta um pouquinho errada, né? Mas qual seria a causa desse cuidado para os outros e não para si? Teria assim um fundo emocional relacionado a isso? Como é que isso acontece? É o pacote da autoestima, né? É Aí, o se bacana. conhecer. Então vem Hum, autoconhecimento, né? Você saber lidar com as suas necessidades. Então, quais são os meus pontos fracos? Quais são as minhas potencialidades? Então, eu elevo um, eu cuido do outro, tá? Porque nós estamos focados em o outro nos passar segurança, o outro nos trazer felicidade, o outro. Então sou tão você que sinto falta de mim mesmo e eu tenho esse boneco lá no consultório e é onde eu pego muitos pacientes, tá? Porque olha. eles olham aquilo e a lágrima sai. Por quê? Porque é muito comum nós pensarmos pela visão do outro, tá? Então nós criamos o que será que a Carol vai pensar de mim se eu aparecer, sei lá, de cabelo rosa no consultório? Será que ela vai falar alguma coisa? Então começa por aí. O desejo era meu de pintar o cabelo de rosa, tá? Então se eu estou me amando, amor próprio é imprescindível. Se eu estou me amando deste Uhum. jeito, com toda certeza o brilho que você vai emanar para essas pessoas vai fazer com que essas pessoas olhem e falem, ao invés de te julgar, ela vai olhar e vai falar assim, que coragem, eu não teria essa coragem, de onde é que você tirou essa coragem de ensino? Uhum. Tá? Então é mais ou menos por aí, é trabalhar todo o seu interior, é olhar para dentro. A gente tem muito costume de olhar só para fora, tá? Que é olhar o externo. E o externo é o quê? O outro. Sim, o outro. A Rosana até comentou aqui, que é uma das nossas espectadoras, que existe uma crença, né, de que cuidar de si, de Uhum. que olhar para si seria algo como egoísmo. É isso mesmo que Ah, adoro acontece? falar sobre isso. Veja, a Silvia entrou ali, a Silvia pode dizer como eu fico no ouvido dos pacientes, tá? Nós temos uma pirâmide e no topo dessa pirâmide, pense, quem está entrando aqui agora, pensa quem está lá no topo da pirâmide. É você, a família, são os filhos, né? Quem que é? Normalmente vem, são meus filhos, claro, acreditando que eu vou olhar e vou dizer assim, parabéns, é isso? Uhum. Não, tá errado. E quando eu falo que tá errado, eles se sentem, meu Deus, não, não é possível. Sim, antes no topo é você. Porque quando nós estamos no topo, nós nos amamos, nós nos respeitamos, nos valorizamos e sabemos como amar o outro, tá? Bacana No isso. seu limite. Uhum. Então, veja, quando eu não me torno uma soberba, uma egoísta, quando você consegue cuidar de si até o limite, tá? Se você passa do limite, aonde você passa a afetar o outro, a magoar, a fazer qualquer coisa negativa para o outro, aí você está passando do seu limite. Fora isso, enquanto você está enquadrada até o teu teto máximo,
tá? Você não vai ser egoísta. Porque, veja, a gente costuma pensar o seguinte, mas Marília, eu vou fazer o outro sofrer se eu quiser sair da relação. Começa Uhum. por aí. Por que a gente vê tanta gente presa dentro da relação, mesmo não estando boa, porque não dá mesmo. Tem gente, tem vezes que não dá, tá? Uhum. Então, veja, o outro vai sofrer se eu disser que eu preciso sair da relação. E você? Não está sofrendo? Então, veja, para que o Maravilhosa. outro seja feliz, você vai ter que ser para sempre triste e infeliz e sofrer, tá? Às vezes, o sofrimento e a frustração para o outro também é uma forma de aprendizado, tá? Uhum. Porque eles também vão precisar ir e aprender sobre si. Às Entendi. vezes, falta um pouquinho de autoestima, de autoconhecimento no outro. E a Entendi. gente fica alimentando isso. É, tá vendo, gente? Olha só que bacana, né? E faço a mesma pergunta. Vão trazendo para a vida de vocês, tá? Quantos de vocês não estão vivendo? Eu não tô falando um relacionamento conjugal, né? Mas até um relacionamento com os filhos. Não, eu dou tudo para eles, né? Mas será que esse dar tudo para eles e esquecer de você mesmo? Tô falando com você que é mãe, tá? Porque mãe faz muito isso. Dar tudo para eles e esquecer de você mesma é mesmo uma atitude que vale a pena? Né? E joga essa pergunta para você também, Marília, né? Você acabou de responder agora. Se a gente não cuidar da gente, como é que é esse autocuidado também em relação ao. Como é que ele se estende em relação ao outro, né? Que é o que a gente começou a falar aqui. Poderia falar um pouquinho pra gente, Marília? Então, primeiro que a gente tem que estar 100% nós, né? 100% quando eu digo é estar em constante autocuidado, tá? Porque Isso. 100% perfeitos jamais seremos. Eu brinco que nós iremos para o outro plano em evolução, tá? Ok. Porque é diário. Diariamente coisas acontecem para nós que é diferente daquilo que a gente aprendeu. Então, com o outro é o quê? Até que ponto o que eu vou fazer vai afetar negativamente o outro, como eu posso auxiliar o outro, né? Eu aprendi com uma pessoa que está assistindo a live, tá? Porque ele também é uma pessoa de muita sabedoria, que é cuidar do jardim. E por que às vezes a outra pessoa vem olhar para o seu, né? É porque alguma coisa falta ali. Então, como você está cuidando muito bem do seu, você tem como auxiliar o outro, tá? E você vai saber passar um pouquinho do amor para o outro, da tua energia para o outro, passar exemplo positivo para o outro. É assim, você não precisa pegar na mão do outro e fazer com que ele faça acontecer. Algumas pessoas precisam de um tipo de motivação, mas não pegar na mão e dar quase resolvido, tá? E a gente tem Bacana. muito esse costume. Não, tadinha, ela não vai fazer se eu não fizer, Uhum. né? Não, pelo contrário. O que ela precisa é ter alguém no material para ela ver que funciona. A gente é motivado assim. Então eu vou olhar para a Carol e vou ver, nossa, a Carol tá fazendo isso, e olha como ela tá transbordando brilho. E eu quero também. Aí o que ela vai, o que você tá fazendo, Carol? E o que você vai dizer? Terapia. Tô indo ao médico. Tô indo na medicina integrativa, que é maravilhosa. Tô indo lá no Alex, que trabalha com a hipnose de uma forma incrível. Sabe? É isso. É você dar a ferramenta. O que eu faço para mim, eu posso fornecer para que o outro faça com ele. O que eu não posso fazer é dizer, faça assim. Porque as pessoas são diferentes. O que funciona para mim não necessariamente vai Vai funcionar para o funcionar outro. para o outro, né? A história do funcionar para o outro, eu trago muito para mim da seguinte maneira, né? De repente vem um paciente, para ele a consulta foi maravilhosa. E aí ele dá essa indicação, né? Ah, vai lá na Carol, né? Para um parente, para um vizinho, para um conhecido. Gente, a experiência para essa outra pessoa talvez não seja a mesma, né? Claro, a gente indica, ok, mas às vezes não é a mesma. Como eu já falei na live passada, a medicina integrativa, infelizmente, não é para todo mundo, tá? Tem gente que gosta, quer e não sabe quer a medicina tradicional, né? Da mesma forma que tem gente que sabe que precisa de terapia, mas não está preparado para fazer terapia naquele momento. Então, isso é autoconhecimento também, tá? É autocuidado, né? É você olhar para você. Tudo que você deseja no outro é um buraco teu,
tá? Então, por exemplo, aqui, Marília, vai me corrigindo se eu estiver errada, né? Eu tenho falta da energia, sei lá, eu tenho falta da autoconfiança. Aí eu vejo uma vizinha que tá cheia de autoconfiança. Eu vou querer aquilo pra mim. É a mesma coisa que acontece com o amor, né? Tá faltando energia do amor em mim. Eu vejo uma outra pessoa que tem bastante amor por ela e eu vou querer aquela energia pra mim, então eu quero aquela pessoa pra mim. Isso é amor? Isso é paixão? Não, isso está longe de ser qualquer tipo de sentimento nobre. Na verdade, isso é carência. E aí confunde-se, entendeu? Essa falta do que você tem e o que você está encontrando na outra pessoa. Isso não é autocuidado, gente. Autocuidado é você olhar para você, tá? Quando você odeia alguma coisa no outro, provavelmente isso tocou em você. Quando você ama alguma coisa no outro, isso está dentro de você também. Tem até uma frase que eu amo, né? Quando Pedro fala mal de Paulo, sei mais de Pedro que de Paulo, tá? Isso vale para tudo, meus amores. Quando alguém se descontrola e ofende outra pessoa, na verdade, essa raiva está dentro de você que ofendeu, não está dentro do outro. Então, quando você se descontrola, é para você que você tem que olhar. Prestem muita atenção nisso que a Marília está falando, que isso é muito importante, né? A culpa nunca está no outro, está em você. É você sempre o centro dos problemas e das soluções. Certo, Marília? Vai me corrigindo aí, amor. Perfeito. Não, 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 perfeito, perfeito. Né? Nós é que devemos ter o nosso autocontrole aflorado, né? Veja, só para a gente não, pegando a tua ideia ali, um item muito importante é a gente trabalhar dentro, eu vejo, a cabeça comanda, né? Se Claro. nós não dominarmos a nossa cabeça, ela vai nos dominar. Isso é A fato. mente é obsessiva. Então, total, né? Uhum. Então, veja, ela é muito brilhante também. Então, quanto mais pensamento positivo tivermos, mais a nossa chance também de afastar o que é negativo, atrair o que é positivo e vencer em tudo que a gente precisa e almeja. Desde que com esforço também, claro, não é só tendo pensamento positivo que tudo vai dar certo, né? É Claro, um você tem que fazer conjunto. por você Mas também. veja, eu costumo dizer, tudo está ligado com a espiritualidade, concorda? Então, eu Concordo. costumo dizer que o pensamento positivo vai atrair o positivo, por quê? Porque Deus é o Deus do sim e não é o Deus do não, tá? Uhum. Então, ele vai dizer sim para tudo que nós solicitarmos a ele com fé, tá? Até o negativo. Só que daí no negativo ele não vai dizer não, amor, não vou fazer. Sim, você está me pedindo, eu só sei dizer sim. Então, eu vou conceder. Só que é negativo, tá? Então, veja, nós não temos que querer ser o outro, temos que almejar aquilo que ele fez, o que você fez, porque pode ser que dê certo para mim também. Eu gosto da autoconfiança dela, eu gostaria de ser mais confiante. O que eu poderia... Questionamento é essencial para um autocuidado. A gente não sabe se questionar, e a gente devia se questionar mais. Tá? O porquê que eu pensei isso da outra pessoa, só porque a outra pessoa é felizona lá e eu não consigo, né? O porquê que eu pensei assim? Eu poderia ter pensado diferente. Que bom que ele está feliz. Eu gostaria de estar feliz também. O que será que ele fez? O que eu poderia fazer para eu ser feliz? Tá? Uhum. Porque a busca ela é incessante, ela está lá dentro. E tudo que está aqui dentro é difícil de acessar. Então a gente precisa. Bacana isso, né, Marília? Eu acho que li num livro, eu não sei se era num livro, eu não me lembro bem o título, eu só vou falar a informação que eu achei bacana. Dentro disso que você falou, sabe, Marília, diferenciando inveja de cobiça. Então, assim, a inveja, todo mundo confunde inveja com cobiça. Você vê uma pessoa bem, sei lá, gente, qualquer outra coisa. Antes de falar sobre isso, eu queria dizer que o que mais causa cobiça nos outros não é bem material, viu? É felicidade. Pensa aí você. Quando você pensa em dinheiro, você logo pensa em felicidade. O que você almeja é felicidade. É tudo que o dinheiro pode trazer, não o bem material em si. Inveja, todo mundo tem, tá? De repente eu vejo alguém lá que tá bem de vida e penso, poxa, eu quero aquilo pra mim. Isso é inveja. Cobiça é quando você, dentro dessa inveja, você quer tirar do outro e trazer pra você, tá? Segundo a definição
desse livro que eu li. Então a gente tem que fazer essa diferenciação de, né, dentro desse conceito de inveja e de cobiça. Eu acho bonito que o outro tem, eu vou trabalhar para conseguir aquilo, mas dentro disso eu não vou tirar do outro para trazer para mim. Tá? Então, Perfeito. e eu acho que isso é uma coisa que o brasileiro tinha que aprender. Assim, ó, claro, o brasileiro é o povo que eu conheço, né? Algum tempo atrás, meus amores, hoje já nem tanto, mas algum tempo atrás teve uma entrevista do Nelson Piquet, que era né? Você sabe lá, o corredor, e ele dizia que era mais fácil, não sei se era o Nelson Piquet ou o Emerson Fittipaldi, que falou que era mais fácil viver nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos a pessoa te via com um carrão e ela pensava, nossa, eu vou fazer de tudo, vou trabalhar para conseguir igual também. E se você viesse com um carrão aqui para o Brasil, todo mundo ia fazer de tudo para destruir, para tirar de você aquele bem que ela quer, a ponto de conseguir benefícios próprios. Entende? Então, esse tipo de pensamento, ele saiu, né? Ele saiu desse formato rude e hoje ele tem um formato mais sutil, que é isso que a Marília está falando, né? Você tentar tirar do outro aquilo que falta em você, tá? Então, eu acho... Exatamente. Isso a gente vê muito nas relações interpessoais. Olha Muito, só. muito mais. Uhum. Né? Dentro da família tem, mas ele é ínfimo. Dentro da relação interpessoal, lá no trabalho, é ali. Por quê? Porque aquilo que você falou, tá muito ligado com o financeiro, né? Então, ali dentro das empresas, escritórios, enfim, é ali que a gente vê muito isso acontecer. Né? A famosa puxada de tapete. Você precisa Sim. muito derrubar o outro para você conseguir passar? Você acha que é digno daí? Aí você vai conseguir subir, mas aí você vai olhar para baixo e vai dizer, nossa, eu deixei o outro estraçalhado lá para conseguir dar um sorriso, ao invés de você batalhar para subir, chegar junto com ele, e aí além de dar sorriso, você poder ficar ali, né, fazendo a troca. Pois é. Olha a diferença de você ter alguém junto contigo e de você estar sozinho e vendo o outro derrubado, Isso. né? A gente tem alguns comentários aqui, Marília. Veja, a Rosana, né? Falta trazer essa responsabilidade para si. As pessoas não querem, é mais fácil apontar o dedo. Isso mesmo, Rosana. É muito mais fácil apontar o dedo. Você me tratou mal. Você não trouxe as coisas. Gente, todo mundo é passível de erro. Vamos começar a olhar as coisas com mais empatia, tá? Olha ali, Isso ó. vai ser legal quando você citou a questão da relação conjugal, tá? Isso é muito legal porque eu trabalho muito isso. Tá vendo, gente? Ali, ó, Silvia, olhar sem julgamentos e sim com apreciação. Achei o máximo. Silvia, é por aí, né? Claro que todos nós aqui sabemos que é muito mais fácil falar do que fazer, tá? Ninguém aqui tá Uhum. vivendo no País das Maravilhas, né? A gente sabe disso. E como a Marília já disse, isso tem muito a ver com o princípio socrático. Conhece a ti mesmo. Tá? Quais são os teus limites? O que que você quer? Sabe que essa pergunta, Marília, o que que você quer? É uma pergunta que a gente faz e é tão difícil de ser respondida, né? Uhum. Ah, eu quero Você ser sabe uma bonita, mais mas... difícil que essa? Ah, fala, Marília. Sabe qual é? Ah, Quem é você para você mesmo? isso aí eu já... Assim, eu diria que acho que é a mais difícil de todas. Quem é você para você mesmo? Não se sabe. Começa aí, É que a começa aí. pessoa é sempre O para os ponto-chave. outros. É sempre para os Exato, outros. né? Ela é tudo Eu para não os sei, outros. fale você de mim, então. Uhum. É assim, mais ou menos assim, não. Antes de eu falar, é a minha visão, é o meu globo que está te enxergando. Eu quero saber que o seu globo te enxerga. Exato. E na Porque é a verdade, pureza. e as A pessoas não. pureza vem de Engraçado como você. elas se excluem do mundo delas, né? Muito mais fácil querer que o outro resolva por nós. É muito mais fácil, só que depois a gente ainda pisa, ou melhor, a gente se afunda na jaca, por quê? Porque a gente ainda critica, né? Nossa, falou isso de mim. Ué, mas não foi você que pediu? A Uhum. pessoa está passando a visão dela, tá? E daí a gente se importa ainda com a visão do outro. O autoconhecimento, o amar a si antes de tudo, é isso. É você olhar assim, tudo bem, é a opinião dele, eu respeito, mas eu não concordo com a visão dele sobre mim, porque eu me acho mais isso. Entendeu? Isso mesmo, ó. Pensamos sempre no outro, como eu sou para o outro. Falta conexão com o ser Hum, interno, né? Marília, conta um hum. pouquinho pra gente como isso interfere no relacionamento conjugal, né?
Que você acabou de falar, né? Uhum. Isso é importante no relacionamento conjugal. Conta um pouquinho mais pra gente sobre isso. Tá, adoro. Veja, dentro das relações conjugais, nós temos costume de, primeiro a gente fica fechado, né? A viseira ela não se abre, então tá tudo muito lindo no início. Por isso que a gente fala, o início é encantador, é mágico, é realmente porque a gente se entrega sem julgamentos, sem críticas, sem apontar o dedo, né? Achando que estão os dois na mais pura essência de ambos. E, na verdade, quando a relação começa efetivamente, sempre pena um ou para um lado ou para o outro. Então, ou a mulher ela cede aos pensamentos e decisões integralmente do homem, ou vice-versa. Hoje eu vejo muitos homens se entregando aos pensamentos e cuidados da mulher, ou seja, eles vão perdendo a identidade. Então, dentro da relação, sempre tem um que acaba perdendo a sua identidade. E o ideal de um relacionamento é o encontro das essências, é o equilíbrio, tá? Então, o que o autocuidado ajudaria nisso? Seria o quê? Eu cuidar de mim, mas o meu parceiro também cuidar dele. Por quê? Porque a partir do momento que eu cuidar de mim, talvez ele se sinta um pouquinho rejeitado, talvez aí entra a confusão. Eu preciso me separar porque essa pessoa não gosta mais de mim, ela não cuida de mim, ela não faz por mim, tá? E dentro de uma Bacana. relação, a gente não tem que fazer pelo outro, né? No Uhum. lugar do outro. Não, nós temos que fazer juntos. A relação, ela é conjugal, tá? Ela é um entrelace, nós temos que agir juntos, não mais um do que o outro. E isso eu começo desde quando eles resolvem casar e desde quando resolvem ter um filho, porque há uma separação. E isso vem muito de muitos anos atrás, onde a sociedade deixou estabelecida, a mídia reforça até hoje, que o homem é o provedor e a mulher tem que cuidar do resto. De É todo mais o ou menos resto, assim, né? de De todo todo o o resto. resto. Então, eu mostro sempre para o casal a equidade, tá? Ambos são frágeis, ambos são fortes, ambos fazem tudo, tá? O que Bacana que isso. acontece quando a gente fala em não separação? Eu tenho um orgulho de um casal que entrou de férias agora, né? Que Uhum. resolveram fazer uma viagem, coisa que não Gostamos, aconteceria antes da terapia, gostamos. tá? Que é o que eles conseguiram em suas terapias, porque eu digo que é diferente você entrar numa terapia de casal sem fazer a individual. Por quê? Porque você ainda está solidificado no teu pensamento individual. Uhum. Tá? Então, eu trouxe minhas crenças, meu marido trouxe as dele, e eu estou fixa nas minhas. Ele faz terapia, ele está mudando, mas ainda assim ele não consegue enxergar a relação como uma relação pura, porque ela não está tendo o autocuidado. Então, ele está tendo, mas ela não. Tá? Então é preciso que o autocuidado venha dos dois, que os dois façam a terapia e daí na terapia de casal há o ajuste, a calibração, tá? E é por isso que normalmente eu consigo unir e não separar, tá? O que Bacana se isso, gente. separa? Uhum. Normalmente eu resgato somente em relações abusivas, aí sim eu resgato uma das partes, Uhum. daí eu tiro, Resgatar é tá? tirar, tá, Às vezes gente? Resgatar é é tirar. tirar. Não é que ela vai Aí mudar eu. uma das partes, Não, ela vai porque assim, a retirar. menos que. Porque na terapia de casal ambos estão dispostos, tá? Uhum. Num relacionamento onde apenas um está indo fazer a terapia e a gente observa a manipulação, o abuso moral, psicológico da parte do outro, se ele não está disposto a mudar aquilo, a se enxergar, entender o porquê age da forma que age, não tem como. Então eu faço o resgate, eu tiro daquela relação, porque senão nenhum dos dois vai conseguir realmente tocar a vida dentro daquele relacionamento, tá? Bacana Mas isso. veio para terapia de casal, meu amor. Eu uso todos os artifícios. É para ficar junto, não é para separar. Uhum. Que Por quê? bacana. Tá vendo? Porque eu faço o autocuidado dos dois. E aí a Ah, relação flui, e tá? Marília, ainda nesse tema, você tem visto? Eu vou falar o que eu vejo, tá? Se me corrija se eu estiver errado, por que que isso Uhum. acontece? Parece que os homens entram num relacionamento com um autocuidado muito maior do que as mulheres. As mulheres entram doando de tudo
E os homens entram, e, gente, eu não estou generalizando, é só para fazer a pergunta, não estou dizendo que todos, Mas eu te né? explico sobre isso. Mas os homens entram mais, digamos assim, com autocuidado melhor, eles entram solteiros e elas entram para o outro. Por que que isso acontece? Como é que isso se dá? E qual que é o desenrolar desse relacionamento? Pode falar pra gente? Tá. Começa dizendo que a gente acha que eles entram com um autocuidado maior. Na Ah, verdade, eles têm autocuidado normalmente zero. Por zero. quê? O que traz eles a parecerem, a aparentarem ter um cuidado maior é a dominância. Eu aprendi a ser assim, então eu tenho que ser forte, custe o que custar, tá? Ah, Então eles bacana. sofrem um pouquinho mais do que nós, porque nós, quando enxergamos que, opa, eu posso delegar a ele o que é dele, as Uhum. coisas mudam. O nosso problema é abraçar aquilo que as nossas famílias vêm mostrando, que a mulher ela é a dona de casa e o homem é o provedor. Então o homem não fraqueja, Uhum. tá? E a mulher fraqueja. E é aí que está o problema. Quando a mulher consegue entender que ela também é forte e o homem consegue entender que ele não precisa ser aquilo que a sociedade impôs, o relacionamento equilibra, tá? Uhum. Então a gente tem que se olhar mais na essência e pureza um do outro, porque tanto nós mulheres como os homens têm o lado feminino e o lado masculino, tá? O problema é que o homem que cede ao lado feminino é taxado, é rotulado, então ele não cederá jamais, tá? E isso por Uhum. quê? Porque a gente não consegue fazer a quebra de ciclo, tá? Uhum. Tá na nossa mão a quebra de ciclo, tá na nossa mão e das gerações que estão vindo a mudança da visão social com relação ao homem, tá? E com Bacana. relação à mulher também, tá? Uhum. Busquemos a equidade, tá bom? Então, assim, o homem precisa de mais de autocuidado, Uhum. demais. Então, a minha luta hoje também é para trazer os homens para terapia. Eu tenho 4. Uhum. E eu digo cada sessão quanto orgulho eu tenho desses 4 que deram o passo inicial para o seu autocuidado. Uhum. Tá? O homem precisa demais se permitir. E a mulher precisa se permitir a delegação. Não está escrito em lugar nenhum que nós temos que abraçar a causa e querer fazer tudo, Eu acho que esse é o tá? maior erro feminino, né? A mulher abraça problemas do Uhum. marido, da casa, enfim, dos filhos, tudo. Isso quando não vem família, né? Vem a família dela e dele, né? E os homens, acho que Exatamente. são mais, digamos assim, eles têm essa individualidade maior, né? Uhum. Temos aqui Só que algum. se você for ver, com relação à família, o homem ele é bem mais apegado, ele não consegue desapegar tanto da família como a mulher, por exemplo, porque a mulher tem, como ela tem que abraçar tanto a família, o lar, o emprego, o marido e os filhos, né? Então ela acaba deixando a família um pouquinho de lado, o marido já não, porque o marido não tem teoricamente tanta Essa responsabilidade, obrigação. então ele não desgarra tanto lá, né? Isso. É, Eu vou ler aqui alguns comentários, né? Nosso aham, querido Alex, bem isso, temos que quebrar o ciclo e gerar mudanças. E nós temos da uhum, Rosânia aqui, ó. É nossa obrigação passar esse novo conceito para os nossos filhos, sejam eles isso, meninos ou perfeito, meninas, né? Que perfeito. a gente não consegue tampar o sol com a Perfeito. peneira, né? Mas a gente sabe que a educação de meninos e meninas são diferentes. Vou te dar 2 exemplinhos bem bobo que a gente pode Fala fazer. Mas aí. bem bobo mesmo. Filha, vai e faz. Filha, pode subir. Se cair, a mãe tá aqui para cuidar, o pai tá aqui para cuidar. Porque normalmente a mulher é frágil, a menina é frágil. Então, ai, vai, não, pelo amor de Deus, é menina. Não pode. Pode. Vai fazer as mesmas coisas que o menino. E com o menino pode chorar. Chore. Manifeste o que está aqui dentro. Porque normalmente a gente vê o quê? Ai, para de chorar, que bobeira. Que... Homem não Não, para chora. eles não é bobeira. Homem não chora, Homem não tá? chora. É bobice isso, gente. Chora sim, tá? Deus criou todo mundo com lágrimas para chorar. Não foi para só as meninas chorar, senão ele tinha feito só as meninas com lágrimas, tá? Eu Então não. Eu começa entendo. na base. Isso. E até vou tratar aqui contigo um assunto que eu acho que está puxando, né? Você acha, Marília, que eu não vou usar a palavra para não criar militância, né? Que a nossa sociedade ela ainda é, digamos assim, Aham, um pouquinho. muito Aham. pelos homens, né? Vamos falar assim, para não criar militância, certo, gente? Muito pelos homens ainda.
né? E por que que Tá. eles apresentam tanta dificuldade de ir para terapia? Porque às vezes as mulheres, eu vejo mulheres tomando remédio, indo para terapia para tratar o outro, não é? Uhum. Então, Tá. como é que é? Veja, a sociedade ela é tão pelos homens porque ela vem acreditando que o homem precisa ser o ponto forte, tá? Aquela dominância é do homem. Quem vai mudar a sociedade é o próprio homem, tá? Uhum, Porque o homem tido, né, daquela palavrinha uhum, beleza lá, é o sim, homem que não conseguiu enfrentar o seu ciclo lá, tá? Enfrentar o pai que veio também de um pai, que também do outro e que veio vindo. A partir do momento que o homem olhar para o seu próprio pai, adulto, né? Olhar para o seu sim. próprio pai, eu não preciso ser assim, é que as coisas vão começar a mudar, tá? Porque o homem, ele é frágil, tá? O homem é frágil. Ele é frágil a partir do momento que ele não consegue fazer as coisas porque está esperando um julgamento de meninice, porque isso é coisa de menina, porque você é um isso, você é um aquilo, tá? Uhum, Ou seja, uhum. aqueles rótulos femininos que dão aos homens se eles forem frágeis, tá? E eu vejo assim, os homens não têm voz, as mulheres têm muito mais, tá? E eu vou te dar um exemplo de um paciente que ele fala para mim, ele fala, pode usar de exemplo sim. Eu apanhei da minha esposa e eu não pude me defender. Não que eu tenha que defender também, porque nesse ponto alguns homens são mais fortes mesmo, né? Na força, às vezes no momento ali vem e a gente não sente. Mas, poxa, por que eu posso apanhar e elas nada acontece? E se nós, num momento de exaustão, for lá e bater, nós somos presos, tá? É pra gente analisar que existe o demais para um e existe o demais para outro também. A gente não está conseguindo olhar de forma igualitária para ambos. Ou a gente exagera para um, ou a gente exagera para o outro, tá? Uhum. Esse é o problema maior da nossa sociedade. Eles não conseguem, talvez sejam os bonequinhos que estão envolvidos ali, que não conseguem sentar e se neutralizar para colocar a questão, né? Sempre pena para um lado ou para o outro, tá? Eu acho que Então eu isso não tudo, consigo. né, faz parte da evolução, vamos falar assim. Ele pende bastante para os dois lados até que encontra um ponto de equilíbrio, Uhum, eu espero, né? é. Mas bacana essa tua visão, bem bacana, Marília. Rolou um comentário que eu acho que é bom ali, ó. Ali, ó, vai lá. Não consigo ver de quem que é. É do nosso Alex. Olha lá, Ah, a grande dificuldade que vejo é que hoje os homens estão perdendo a essência e se permitindo a depender das mulheres. E com isso, as mulheres estão ficando mais independentes e muitas vezes perdendo a feminilidade. Ai, Alex! perfeito. Aham, palmas pra... Perfeito! Perfeito. 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 Como os homens estão se permitindo a isso, né? É uma nova configuração que está Uhum, surgindo, as mulheres trabalhando, eles em casa. E será que isso é saudável? Qual que é a tua visão disso tudo, Marília? uhum. Sim, os homens que estão chegando para terapia estão chegando derramando mares de lágrimas, porque ele diz assim: eu não sei em que momento eu permiti que a minha identidade se perdesse. Eu não sei em que momento eu me perdi, isso falando dentro de uma relação, né? Porque Uhum, eles se perdem mais nesse momento. Eu acredito que sim. é nessa questão. Veja, por eu não ter voz, eu tive que ceder, eu tive que só ceder, né? Não é nem Uhum. ceder, porque ceder ambos precisam, mas só ceder. Eu tive que fazer por ela, só por ela, mas e por mim? Quem está fazendo? Ninguém está fazendo. E aí que eu falo da questão do ser neutro, né? É olhar as duas partes de forma igual, nunca mais para um ou mais para outro, porque a gente precisa tentar entender o que a pessoa está passando. Então o homem hoje vem se perdendo demais. Tá? Então, o que eles fazem? Ao invés deles lutarem por uma equidade, onde, não, meu amor, então vamos os dois trabalhar, vamos os dois fazer acontecer. Não, então tá bom. Olha só. Não, então tá bom. Então você trabalha e eu, sei lá, eu fico em casa, eu cuido, Então eu deixo para é você, isso que está né? acontecendo. Então eu deixo para você. Então tá, então sabe, eu vejo muitas relações também que começaram por talvez,
talvez eu viaje, tá? Depois você me puxa pra terra de Não, novo. tem problema, vá. O que acontece? A gente vê muitas questões de homens que se casam, tá? Porque engravidou a esposa antes, né? Então eu vou me casar porque o meu conceito de família é papai, mamãe e filhinho, mas está sofrendo horrores, tá? Porque daí é aquela mulher que se impõe, é ele que se diminui, porque afinal de contas ele que topou tudo isso em prol do filho e não sabe a desgraceira que se aconteceu a partir desse momento, porque ninguém é obrigado, ninguém, não está escrito na Bíblia que é obrigado você, a partir do momento que vocês conceberam um bebezinho, casarem mesmo sem ter uma conexão, sem se gostarem, sem estarem felizes, porque a felicidade vem de nós, vem, mas o outro vem para complementar. Se ele não está conseguindo complementar e também não está fazendo nada para mudar, por que é que eu vou sofrer? Isso pensando no individual daí, tá? Em si. Então, veja, é aí que eles estão se perdendo, sabe? É como se eu tenho que bater na mesa e dizer assim, não, deixa que eu assumo. Tá, você assume, mas e aí? E o coração estraçalhado, né? Eu vejo muitos homens com pés de bailarina. Ou seja, por fora tá lindo e por dentro tá estraçalhado. Claro. E vem de um conceito, né? Você veja, ó, a maior parte. Sim. Oi, Roseli. A maior parte, a Rose trabalha aqui comigo, um beijo especial para ela. A maior parte dos divórcios são solicitados pelas mulheres. Isso é porque os homens amam mais. Me corrija se eu estiver errada, tá, Marília? Às vezes não, às vezes eles se prendem à casa por convicções próprias. Não é por amor, minhas lindas. Não é por amor. Até que você repare que o seu marido está em casa e não é porque ele te ama, é porque por outros N motivos, isso vem muito sofrimento. Existe um ponto que eles divergem, o homem da mulher. Por que a mulher tem mais facilidade de se divorciar do que o homem? O homem olha o todo. Tá? Nesse ponto eles precisam trabalhar muito isso. A mulher, ela foca nela nessa questão, tá? Por quê? Porque ela tem plena convicção de que se ela sai, se ela se divorcia, a porta da casa da mãe está aberta. O homem não pensa só na sua própria família, ele pensa na conexão que existiu entre as famílias. Meu Deus, mas poxa, veja, olha tudo que aconteceu, tudo que a gente lutou para conseguir, as famílias, o envolvimento, é muita gente envolvida. Não. Dentro de um divórcio só tem duas pessoas envolvidas. Duas, tá? Ah, mas eu tenho 5 filhos. São 2 pessoas envolvidas. Bacana você falar mas isso. Mas os filhos, 2 pessoas envolvidas. Os filhos não devem ser envolvidos, tá? Então o homem, ele tem esse pensar, tá? Ele tem essa visão do todo, de como que foi construído, de quem que está envolvido. E nós já estamos trabalhando mais nisso, do olhar para si. Isso. Até porque o nosso acesso à terapia é um pouco mais fácil para nós. Então nós trabalhamos isso. E eles não, né? É por isso que eu falo, venham para terapia, homens. É muito bom, tá? E o homem que entra não quer sair. Por que será? E eles acabam gostando, eles conseguem falar, né? Eles conseguem falar. Sim, porque além de conseguir se expressar, de entender as suas próprias emoções e sentimentos, que é um autocuidado imprescindível, que é o cuidar das emoções, né? Porque muitas vezes a gente acha que cuidado emocional é só ter um autocontrole aqui, um autocontrole ali. Não, é você saber o porquê que tá doendo. Nossa, tá doendo. Por quê? Ah, não sei. Homens e crianças não conseguem nominar a dor, né? A gente aprende até dentro da antroposofia, da medicina, parte da antroposofia, que homens e crianças às vezes acabam ficando mais doentes. Estatisticamente, homens morrem antes que as mulheres, porque não conseguem nominar a dor, não conseguem dizer onde dói, sabe? E é isso, ó, ele fica nessa confusão de conflitos. Não entende que o casamento é feito de 2 pessoas, acha que o casamento é feito de filho, marido, filho, mãe, pai, famílias e tudo mais, e se submete a um sofrimento indizível, que ele mesmo cava, tá? Que ele mesmo cava. Gente, eu queria continuar aqui com a Marília muito mais tempo, tá? Quem entrou agora, por favor, retorne um pouquinho. Já passou? Já.
Já passou, meu anjo. Viu como é rapidinho? Quem não assistiu o início dessa live, por favor, ela é de extrema importância para vocês, tá? Lá de trás, ela vai começar a falar sobre o autocuidado e como isso é importante no relacionamento que você tem com o seu esposo, com os seus filhos, com a sua família, né? Peguem essa lição final que a Marília deu aqui, tá? Os homens, gente, eles ficam pensando no todo, quando o relacionamento é feito de duas pessoas. Então, você que está num relacionamento, está num casamento que não está feliz, poxa, se você não consegue conversar com o teu marido, então manda ele para terapia, pelo amor de Deus, tá? Eu sei que é difícil, que eles se negam a isso, mas é extremamente importante, né? E aí, gente, eu aproveito a Marília, que tá aqui, ó, Marília, tá? Vai lendo aqui, ó, muito boa abordagem do autocuidado, maravilhosa, tá? Cláudia Perotone, a Rosana, vai aproveitando aí, te adoraram, né? E foi ótimo, gratidão. Gente, a partir de agora, todas as lives elas vêm para ensinar alguma coisa como se fossem mini cursos. A próxima semana é a semana do Alex, né? Quem lembra do Alex? O Alex falou sobre gratidão, Maravilhoso. né? E a partir agora, da próxima semana, ele vai começar a falar sobre hipnose e terapias de vidas passadas ou de vivências pregressas, como você queira, tá? Mandem as suas dúvidas, se preparem, porque agora é tipo aula. Aqui, ó, forte abraço para vocês, vocês são fantásticos. Alex, a gente espera aqui, né, queridão? Semana que vem tem aula sua, tá? Então, vai começar tudo em formato de aulas. Todas as pessoas que vierem para cá, elas vão vir, todos esses profissionais, a fim de dar uma aula. Então, é para vocês, tá? Se concentrem, façam as suas perguntas, deixa anotadinho para poder colocar aqui na live. Não deixem de perder isso, gente, porque isso a gente dá em formato de aula mesmo, é cobrado aqui, vai ser em formato de live. Aproveito também para dizer que as inscrições, né, da pós da Érica Lopes, do Instituto Érica Lopes, para quem quiser se formar, né, como terapeuta sistêmico, está aberto. Eu sou uma das professoras lá. E então, entrem lá, já vou postar aqui algumas coisas para vocês aqui no Instagram. Ah, vamos lá, isso mesmo, adorei a live dessas duas maravilhosas. Eu já vou falar com a Marília aqui ao final. Marília, gratidão, meu amor. Muito obrigada Eu por que te você ter agradeço. disponibilizado. Marília, não é fácil, tá, gente? Não tem horário para nunca. Essa que é a verdade, porque ela tem essa abordagem de Que bom! salvar relacionamentos, ela não tem horário para nunca. É, já vou conversar com ela a respeito disso. E vocês, a partir dessa semana, apresentei para vocês os profissionais, correto? A partir dessa semana será tudo em formato de aula. Estejam preparados. E aí, no meio da semana, eu devo lançar um vídeo falando a respeito da vitamina D como hormônio, tá? Que é o protocolo de Coimbra. Um beijo a todos. Marília, amada, beijão. Te Muito aguardo daqui a obrigada. pouquinho, eu tô ligando pra você. Gratidão, porque eu aprendi Gratidão, numa gratidão. live. Gratidão para todos. Isso mesmo, meu amor. Ó, beijo para todo mundo. Aguardo vocês sexta-feira que vem, 11 horas. Um beijão. Até mais. Marília, já te ligo. Beijão. Tá bom. Beijo. Beijo, beijo.